que cada vez mais, conforme o nosso sistema tarifário ele fica mais complexo também com as alterações que a gente vai precisar ou capacitar esse consumidor de baixa tensão ou fornecer para ele um serviço para permitir que ele esteja mais perto desse sistema que a gente está criando. Esse gráfico ele é de um estudo que a Agência Internacional de Energia publicou no ano passado, que se chama Digitalização e Energia. E eles fazem um levantamento que eu trouxe só para título de exemplo, mostrando, de 2014 a 2016, por ano, de 2014 a 2016, os investimentos em tecnologias e infraestrutura para a digitalização do serviço de energia cresceu cerca de 20%. E aí, se a gente comparar o nível de investimento em 2016 com investimentos globais que a gente teve, por exemplo, no setor de gás, ou em todo o setor elétrico, né, da Índia, ou em outras indústrias que a gente tem aí, como de videogame, que é o exemplo, o investimento que a gente teve em digitalização do setor elétrico em 2016 foi 40% maior do que todo o investimento feito no mundo para o setor de gás. Então, realmente, é uma tendência muito forte que a gente está vindo. E aí, então, quando a gente começa a olhar como é que a gente está nessa primeira geração que eu falei, né? A primeira geração em que a gente começa a ter esse desmembramento entre posse e propriedade. E só pode ter desmembramento aqui, viu, gente? De usina não pode. A gente vê 4 modelos principais em práticas no país. Né? O turnkey, que é a compra e venda que a gente conhece, a empresa integradora vende o sistema, né, funcionando, chave na mão para o cliente. A compra coletiva, que até, né, se o Marcos me permitir, acredito que é o modelo que a Kober usou lá em Paragominas, que houve a reunião dos cooperados e eles adquiriram junto uma usina e cada um é dono de uma fração ideal dessa usina. O modelo de locação, em que aí você tem realmente um terceiro que é investidor ou proprietário da usina fotovoltaica e ele aluga ou cotas ou a usina inteira para um grupo de pessoas ou para um único consumidor, e o de leasing. No leasing, em geral, e não é a regra, mas no geral a usina também está junto à unidade consumidora, contudo, a transferência da propriedade não ocorre. Então, a unidade consumidora tem a posse e ela tem a opção de, após um período de tempo, ela realizar o pagamento de um valor residual e comprar, adquirir o sistema dela. E aí o que difere, de fato, essas 4 modalidades, né, é o agrupamento entre, como eu disse, né, no turnkey e na compra coletiva, a gente tem a efetiva transferência de propriedade do sistema, e na locação e no leasing, a gente tem uma transferência de posse, enquanto a propriedade permanece com um terceiro. Beleza, como é que eu escolho qual que é o melhor modelo para eu seguir? Opa. Depende. Eu diria que depende de qual é a oferta de valor que você quer fazer para o seu cliente e qual barreira de entrada você quer vencer, você precisa vencer para o seu cliente aderir de fato ao sistema. A gente tem 4 barreiras, eu listei 4 barreiras de entradas principais que eu tenho ouvido falar quando eu atendo empresas. A primeira é o alto investimento, acho que isso todo mundo está cansado de falar, né? A questão de financiamento, o custo, né, upfront, para o cliente final ainda é um problema. Evolução tecnológica, sobretudo quando a gente fala de sistemas de mini geração, a gente começa a ver, a gente ouve muito falar, né, queda de preço de módulo fotovoltaico, cada vez uma tecnologia nova. É muito comum a gente ver esses clientes que estão querendo adquirir usinas de mini geração falar, poxa, será que vale a pena adquirir agora? Será que amanhã não vai ter uma tecnologia melhor? Eu vou estar com um produto defasado e aí não vale a pena eu esperar mais? O outro problema, a ausência de área, de fato, né, o consumidor não tem onde instalar essa usina, ou preocupação estética. Acontece, gente. Né? Na Europa, a gente tem empresas que são especializadas em produzir módulos fotovoltaicos de diversas cores para combinar com a fachada dos edifícios. É um típico problema que eu estou torcendo para a gente chegar para ter logo no Brasil. Então, vamos lá. Né? Como é que a gente... E eu tirei a venda aqui, o turnkey dessa lista, porque acho, de novo, né, um modelo mais usual. Ele é mais fácil, digamos assim, da gente lidar com ele. O problema, a barreira de alto investimento. Qualquer um desses 3 modelos lida com essa barreira. Né? Leasing, compra coletiva ou locação. Em todos eles, você vai ter ou a possibilidade do seu cliente não ter que fazer um desembolso inicial, porque, de fato, ele está alugando, ele vai pagar para você uma mensalidade que, se Deus quiser e a sua modelagem financeira estiver certa, vai ser menor, né, do que o valor que ele está recebendo de economia no final do mês. Ou uma compra coletiva, e aí o ganho de escala do tamanho dessa usina vai permitir que ele pague 1 kW mais barato do que ele pagaria numa usina própria para ele, numa usina particular só para ele.
Ou a locação em si, que se assemelha muito com o leasing no primeiro momento, mas sem essa possibilidade... Ui, meu Deus, desculpa, gente, tem um buraco aqui. Periculosidade. Ou um modelo de locação que se assemelha muito, mas sem essa questão de adquirir a usina depois. Evolução tecnológica. De fato, se para isso for uma barreira muito grande para o cliente, o único modelo que vai conseguir salvar ele vai ser o da locação. E o da locação com uma garantia que cabe ou não a empresa querer fornecer de que ela sempre vai fornecer ou vai garantir o aluguel a esse cliente de uma usina que esteja em melhores níveis de performance ou em últimas, atendendo aos últimos parâmetros aí de tecnologia que a gente tiver. Ausência de área física em telhado, de novo, compra coletiva ou locação, em geral essas usinas estão remotas. E aí, preocupação estética é a mesma coisa, né? Você acaba indo para modelos que te permitam fazer o sistema de forma remota. Como a gente percebe, tirando o turnkey, esses 3 modelos permitem que a gente atenda quase todas essas barreiras de entrada que a gente tem. O que vai, de fato, definir qual modelo você vai seguir é o seu apetite de risco. Ou, de novo, qual o valor que o seu cliente está indo, né? E aí a gente tem alguns valores. Quando a gente fala do leasing, ele é, de fato, um modelo... O principal valor que ele vai te dar é a redução do investimento. O cliente não vai ter que fazer o investimento inicial. Quando a gente fala da compra coletiva, a gente consegue esse mesmo parâmetro, né, da redução do investimento inicial, menores custos, e custos aqui eu estou falando sobretudo de OPEX, que esse sistema vem a ter, e a flexibilidade. Né, e acho até que já aconteceu também, inclusive na Cobra, né, se você é dono de uma parte ideal de uma usina e você não quer mais essa parte ideal no futuro, por qualquer motivo que seja, vou mudar de estado, por exemplo, você pode vender essa fração para uma outra pessoa. Então, você tem uma flexibilidade maior nesse sentido. E a locação também, em que você tem também a assinatura. Então, se assemelha muito à questão da flexibilidade, você consegue ajustar a sua demanda real ao longo do tempo com um pacote de assinatura daquela usina que você vai fazer junto ao fornecedor, o cliente vai fazer junto ao fornecedor. Você também tem flexibilidade, você não está vinculado à área física da sua unidade consumidora, e idem redução de investimento inicial. Então, se a gente juntar, né, qual barreira você precisa vencer, qual valor você quer ofertar para o seu cliente e qual é o apetite de risco que a sua empresa tem, você vai conseguir chegar no melhor modelo para ofertar de fato para esse cliente. Por quê? Sempre que a gente fala em haver transferência de posse, né, da usina ou de um bem qualquer sem que haja transferência de propriedade, a gente está falando em assumir um risco um pouco maior. Né? Você transferiu o bem para um terceiro, que não é o proprietário, acreditando de boa fé que, ao final daquele contrato, o terceiro vai te devolver o bem. A gente sabe que isso pode ou não acontecer. Então, a empresa, enfim, cabe a cada empresa fazer aí, valorar quanto ela tem de apetite para isso. Em geral, voltar aqui só mais uma vez, se a gente vê, a locação ela é o que concentra a maior capacidade de redução de barreiras e o maior valor ofertado ao cliente. Não é à toa que, desde do ano passado, 2017 para cá, é um modelo que tem ganhado mesmo muito destaque no país. E aí, quando a gente fala em locação no país, a gente tem falado também de um modelo que tem se popularizado por meio do autoconsumo remoto. Por quê? 2 motivos. Simplicidade e, querendo ou não, tributação. Tributação eu vou falar mais um pouquinho mais para frente, mas quando a gente fala do autoconsumo remoto, a gente fala de um único consumidor, obviamente, que pode compensar em mais de uma unidade consumidora, entre, por exemplo, CNPJ e filial, ou unidades da mesma titularidade, pessoas físicas mesmo, mas é uma única unidade. Então, a gente não precisa passar pelo trâmite de constituição de uma cooperativa ou de um consórcio, por exemplo, que, por mais que sejam modalidades que, de fato, têm o potencial de agregar muito ao sistema de geração distribuída, né, ao sistema de compensação de crédito de energia elétrica, ainda não são modalidades que têm ganhado tanto vulto. Por quê? É muito burocrático, gente. Assim, o Marcos perguntou quem aqui conhece cooperativa. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem nessa sala já tentou abrir uma cooperativa ou um consórcio? Quem conseguiu? Então, é muito burocrático, vou falar um pouco mais disso como oportunidades de aprimoramento, mas isso acaba fazendo com que a gente tenha mais empresas tentando permanecer nesse modelo de autoconsumo, reunindo consumidores e construindo, às vezes, usinas menores. A vantagem
como eu disse, maior simplicidade e celeridade. O pós-venda acaba sendo facilitado, você tende a ter um número menor de clientes, porque você não está atendendo um grande varejo de consumo. E você tem os benefícios fiscais, né? Se a usina de até 1 mega, salvo em Minas Gerais. A desvantagem, a gente fala de um mercado potencial um pouco menor do que numa geração compartilhada, em que realmente, né, o céu de unidades consumidoras é o limite. Você acaba tendo um risco de inadimplência consolidado num cliente. E o que a gente viu muito de 2016, 2017, eram as empresas buscando grandes clientes, né? Clientes que a gente chama de perfil AAA, para tentar permanecer num modelo de locação em alto consumo remoto com um risco de crédito muito baixo, porque são clientes, de fato, que têm um grande potencial, um grande poder aquisitivo e um perfil de crédito muito bom. Só que esse mercado de clientes AAA tem um limite também. Então, à medida que você tem que ir baixando para perfis de clientes um pouco com crédito um pouco pior, digamos assim, você está aumentando o seu risco. E, em geral, né, a potência de plantas que você vai construir não vai ser tão grande quanto numa geração compartilhada, você vai ter um efeito de otimização de CAPEX menor. Opa. A questão da tributação, eu trouxe a redação do convênio 16, não vou ler, porque acho que talvez eu leia, porque tem muita gente tirando foto. Mas o convênio 1615 do CONFAS, ele basicamente garante a isenção do ICMS para a geração distribuída, mas na redação ele deixa expresso que é somente para a mesma unidade consumidora ou em outra unidade consumidora do mesmo titular. Isso faz, então, com que a gente tenha a exclusão desse benefício das modalidades de geração compartilhada e de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, salvo em Minas Gerais, porque Minas Gerais, gente, tem uma lei própria, que é o Decreto 47.231 de 2017, que regulamentou esse benefício da geração distribuída. E aqui, gente, eu quis trazer esse mapa especialmente, apesar de não estar tão ligado ao tema da minha fala. Por quê? Porque acho que é muito importante reforçar o que o Rodrigo colocou ontem numa intervenção que ele fez, de que, com muita alegria, de que no último mês a gente fechou o convênio, então a gente zerou o Brasil, todos os estados já aderiram ao convênio 1615 do CONFAS. A gente ainda tem 3 estados, Amazonas, né, Paraná e Santa Catarina, que precisam regulamentar. Enquanto não houver regulamentação, o convênio ainda não é válido nesses estados. E a gente tem Minas Gerais, que tem uma lei especial em Minas Gerais para energia solar fotovoltaica até 5 megas. A gente tem isenção para qualquer modalidade. É um decreto, eu coloquei um número aqui, a apresentação vai ficar com vocês. Esse decreto já foi convalidado pelo CONFAS, não existe qualquer dúvida sobre se esse benefício é válido ou não. E aí, então, vamos falar de locação, autoconsumo remoto. Como é que é uma forma super simplificada que a gente estrutura esse negócio se a gente está falando de modelo? A gente tem a figura do cliente. Começar do começo. A gente tem 4 figuras principais nesse modelo. E 2 delas podem estar juntas ou não. A primeira é o cliente. A segunda é o dono da área em que vai acontecer a instalação dessa usina. A terceira figura é do investidor ou do proprietário da usina. Ele pode ser o mesmo do dono da área ou não. Não existe nenhuma exigência de que seja a mesma figura. E a terceira é do prestador de OIM. Novamente, o dono da usina, o proprietário da usina, pode prestar o serviço de OIM também. Eu preferi desvincular para a gente conseguir mostrar aí as relações que a gente estabelece entre cada um deles. Do cliente para o dono da área, a gente precisa ter um documento que determine, que demonstre, e sobretudo demonstre para a distribuidora a transferência de área. Quando a ANEEL estabeleceu na 482 e no módulo 3 do PRODIST a relação de documentos a serem apresentados para a distribuidora, para fins de geração compartilhada, autoconsumo remoto, enfim, modelos para serem conexão à rede, o que a gente vê lá é que a gente tem que provar a posse da área em que a usina está instalada. Não precisa apresentar, por exemplo, um contrato de locação, qualquer coisa que você vai ter aí enquanto proprietário da usina com o cliente. E aí, se o prestador de serviço for um terceiro, ele pode prestar o serviço para você, proprietário da usina, ou diretamente para o cliente. Em algum desses casos aqui, a gente vai ter que ter também um instrumento jurídico estabelecendo essa prestação de serviço, a obrigatoriedade dessa prestação de serviço. Eu foquei nessa figura de cliente, porque já que o meu tema é autoconsumo remoto. Mas se a gente estivesse falando de um modelo de negócio de geração compartilhada,
a estrutura não seria muito diferente, gente. Só que aqui a gente teria uma cooperativa ou um consórcio, e aí, em cima dessa cooperativa ou do consórcio, a gente teria os instrumentos legais de criação disso, né? A ata e o estatuto, em caso de uma cooperativa, ou um contrato de formação de consórcio, em caso de um consórcio. Só é importante delimitar bastante isso mesmo. Por fim, quase, a gente tem algumas barreiras para a expansão do sistema de geração distribuída. E eu citei 3, e acho que a gente pode falar de outras, mas eu me ative às barreiras que são especialmente ligadas a modelo de negócio. A primeira é complexidade. E aí, na complexidade, eu falo sobretudo do modelo de geração compartilhada. Como eu disse, é extremamente complexo, extremamente burocrático abrir uma cooperativa ou abrir um consórcio no país de maneira geral. Quando você tem que abrir um consórcio ou uma cooperativa somente para fins de compensação de crédito, né, é uma barreira, é um trabalho adicional que um empreendedor que não é da área, por exemplo, de um cooperativismo, ou não está relacionado com aquilo, vai ter que passar. A gente tem 2 problemas aqui muito grandes, né, para além da complexidade em si. O primeiro é que acho que a grande beleza do modelo da geração compartilhada é poder democratizar de fato o acesso, né? Qualquer consumidor pode ter acesso à geração distribuída, gente. A questão é, o grande público que a gente quer que democratize, que seria a baixa renda, que seria micro e pequenas empresas, é o público que vai encontrar mais dificuldade quando você tiver que apresentar para ele 3 contratos para uma cooperativa, uma ata de 15 páginas, o estatuto de 20, falar com ele que houve uma convocação da Assembleia Geral Ordinária, que ele não precisa participar, porque a cooperativa é só para compensar o crédito, mas está lá o nome dele. E um instrumento de formação de consórcio, no qual ele, sem saber, ou sem saber quem são as outras partes, está se declarando solidário com um monte de outras empresas. Isso tudo acaba sendo uma barreira muito grande para isso, quando a gente vê o dia a dia do negócio. E o segundo, que é um problema, infelizmente, que a gente tem começado a enfrentar, é que a gente começa a ter, com todo o respeito, a junta comercial se tornando quase uma segunda distribuidora. Em que sentido, né? Quando a gente passou, sobretudo no momento da vinda da 687, houve uma discussão muito forte de que as distribuidoras faziam exigências por documentações que não estavam na lista da ANEEL, e aí houve um reforço muito grande da agência de que a lista era exaustiva, de que não podia ter outra cobrança. A gente tem visto o mesmo acontecer com a junta comercial. Assim, fazendo exigências de documentação, exigências de procedimentos que vão muito além do que a lei que regulamenta cooperativa e consórcio exige. E como a junta comercial também ela é estadual e ela tem unidades em cada cidade, temos casos, por exemplo, em Minas Gerais, em que a junta comercial de Belo Horizonte adota um procedimento, a de Pedralva adota outro, a de Uberlândia adota outro e a de Varginha adota um 5º ainda. Então, isso faz muito complicado. Isso faz muito complicado para o consumidor e para o empreendedor conseguir operacionalizar esse modelo. O segundo é a burocracia no geral. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário de descumprimento de prazo e procedimento pelas distribuidoras muito fortes. E aí, colocando momentaneamente o meu chapéu, né, de vice-presidente da BGD e da Bessolar, é uma reclamação constante que a gente tem dos nossos associados, é a lida com a distribuidora, em todos os níveis e em todas as etapas necessárias do sistema de compensação. Seja para conectar a usina à rede, seja para fazer alterações depois nas unidades consumidoras, seja no processo de faturamento. A gente precisa que isso seja otimizado. E o terceiro é o financiamento. A gente ainda tem uma ausência de linhas de financiamento com condições adequadas e que sejam facilmente acessíveis às pessoas físicas. A gente teve muito recentemente um grande anúncio do BNDES, anunciando, né, o Fundo Clima, que vai ser disponibilizado para a pessoa física. O BNDES soltou uma circular para os bancos já, explicando como é que essa linha vai ser, como é que ela deve ser implementada. Só que, infelizmente, de conversas que a gente teve, inclusive com o BNDES no Brasil Solar Power, que aconteceu semana passada, o que a gente viu com o banco é que o BNDES não consegue obrigar os bancos, né, que são, de fato, os repassadores, a ofertar a linha. Então, a gente tem tido muito caso já de empresa reclamando que foi até o banco, pediu a linha, e o banco fala que não conhece ou que a linha não está disponível. Mas o BNDES já informou, já enviou uma circular falando. Então, a gente precisa realmente... Isso aqui é mais um chamado para quem está nesse evento hoje, para quem está assistindo a gente também online, que a gente precisa se mobilizar enquanto setor
para de fato cobrar que esses bancos que são, né, que têm a capacidade de repassar o recurso do BNDES o façam. Né? Não é possível que, uma vez que um banco do governo, é tão importante, o Banco de Desenvolvimento, tomou a postura de criar uma linha acessível à pessoa física, a expansão da GD via financiamento fique barrada por causa de, enfim, má vontades de agentes do setor privado e público. E aí, como é que a gente consegue, então, falando da 482 e da CP010, né, e das contribuições que a gente pode ver mudar, de fato, no âmbito desse processo que a gente passa, o que a gente pode mudar para melhorar? Eu elenquei 3 pontos, de novo, que eu achei mais conectados com o modelo de negócio em si. Um é flexibilizar a geração compartilhada, ou criar outra figura. Né? Quando a gente teve a 687 vindo e estabelecendo a geração compartilhada e o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, houve uma exigência de formação, demonstração de solidariedade entre as unidades consumidoras que compensariam os créditos de uma mesma usina. Particularmente, eu acho que o setor, de maneira geral, entende que não existe por que haver essa exigência de solidariedade. E compreendo que, na época, até possivelmente, a ANEEL achou que ia ter uma adesão muito forte do setor e tentou criar uma forma de barrar, né, de limitar um pouco mais a expansão desse modelo, tornar isso mais controlado. O que a gente viu ao longo desses últimos anos de vigência da 687, modificando a 482, é que isso não aconteceu. Então, acho que isso torna mais do que claro que a gente precisa ou retirar essa exigência de solidariedade ou, pelo menos, adicionar novas possibilidades associativas que sejam menos burocráticas do que a cooperativa e o consórcio para a formação. O segundo ponto é a questão do custo de disponibilidade. É muito importante que a gente, de fato, elimine essa questão de uma cobrança quase que bis in idem, né? Então, no mês que o seu crédito de energia for gerado, você pode ter o princípio de que você vai descontar o custo de disponibilidade desse crédito e pagar, ainda assim, pagar esse custo de disponibilidade. Então, você está sendo cobrado 2 vezes por aquele valor em quilowatt-hora. Quando a gente fala de grandes consumidores, né, isso não importa tanto, porque o custo de disponibilidade é baixo. Mas quando a gente fala cada vez mais desses modelos, sobretudo empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada, que tendem a ser unidades consumidoras que consomem menos, o custo da disponibilidade pode representar 50% da conta do consumidor. E, por fim, a transferência de crédito. Hoje, eu costumo falar que o crédito ele tem endereço e CPF. Ou CNPJ. Uma vez que ele é alocado para a unidade consumidora e para um CNPJ ou CPF, ele não pode ser transferido. Acho que, para além do discurso, da própria discussão sobre possibilidade de venda de crédito, que acho que já seria um avanço muito grande para o setor, se a gente conseguir, pelo menos, ter a transferência de crédito entre unidade consumidora, já seria um grande avanço. E aí, se eu tiver que fazer um pedido subsidiário, né, caso esse não seja possível, minimamente que a gente consiga transferir esses créditos dentro da geração compartilhada. Né? Que, uma vez que eles são alocados para essa unidade matriz, que pode ser o consorciado líder ou a cooperativa em si, que esse consorciado líder ou cooperativa tenha o poder de distribuir isso para os que estão debaixo dele nesse guarda-chuva. E aí, de fato, acabando, eu queria... Acho que foi muito falado, e ontem eu fiquei muito feliz realmente com as falas de abertura da ANEEL do evento. Acho que a gente teve falas muito positivas para o desenvolvimento da geração distribuída e realmente focando muito a questão da necessidade de expandir esse modelo para regiões do país, sobretudo regiões mais carentes pela capilaridade, mas também conseguir democratizar o acesso. A gente tem pedido muito para a ANEEL ao longo desses últimos dias que a ANEEL faça um estudo, realmente uma análise de impacto regulatório, que seja imparcial, mas que considere os atributos das fontes que a gente tem na geração distribuída, nos vários aspectos de externalidades positivas e negativas que ele pode trazer para o setor. Esse é um ponto de atenção que eu queria deixar. A gente usou, né, a gente tem usado muito, e até na nota técnica que está embasando essa consulta, esse mapa aqui, essa projeção de crescimento que a ANEEL fez em 2015 e revisou em 2017. E, apesar de saber, como eu soube, que houve uma calibração, né, uma calibragem para que, de fato, essa análise considerasse o crescimento também um pouco em mini geração da solar fotovoltaica, a metodologia declarada fala que ela só considera residencial e comercial em microgeração solar fotovoltaica. Quando a gente vai fazer a análise, então, desses números, isso pode levar a uma compreensão equivocada sobre
o potencial ou a velocidade de crescimento da energia solar fotovoltaica em geração distribuída. Então, para fazer um exemplo, quando esse estudo foi publicado, esse dado aqui é de abril de 2018, ele considerou um realizado de 317 megawatts. Esse realizado era o realizado de geração distribuída de todas as fontes, né? Para a gente ter uma noção do impacto que isso tem, eu olhei esse dado há 2 horas, e se a gente fosse considerar todas as fontes, a gente estaria falando de 370 megas, hoje em geração distribuída. Mas se a gente fosse considerar só a geração distribuída fotovoltaica, a gente estaria falando de 280. São quase 100 megas a menos. E se a gente fosse falar fotovoltaica de microgeração, seriam 200 megas. Então, quase em linha realmente com os números que a ANEEL olhou, né, com os números que a ANEEL projetou. Acho que é só importante reforçar esse último ponto, é quase que um pedido, acho que eu sempre disse que fico muito feliz que a 482, de fato, seja uma resolução, né, e que, por isso, ela esteja nas mãos da ANEEL, porque acho que a ANEEL é um órgão que, de fato, chama a sociedade para discutir e chama a sociedade para ter esses debates abertos. Mas é importante que, na hora de fazer essa análise, a gente consiga ter dados que reflitam o real crescimento do setor, a real velocidade de crescimento do setor e o real impacto ou benefício que cada uma das fontes e que a geração distribuída está trazendo para a cadeia. Falar de geração distribuída, e eu vou discordar de algumas das falas que foram feitas ontem, é falar, sim, de desenvolvimento de política pública, é falar de visão que a gente quer ter para o país, é falar de inserção de renováveis na matriz, é falar de chamar o consumidor para perto da população. Isso não é uma discussão somente técnica e não é uma discussão sobre elos da cadeia que estão sendo mais ou menos favorecidos. É importante que haja uma sustentabilidade do setor, mas é importante que essa discussão seja holística. É isso que eu tinha para trazer. No final, só para destacar também, mostrando os números, apesar de fato, o sistema estar crescendo, as modalidades que têm mais potencial de democratizar, que são autoconsumo e geração compartilhada, mal aparecem na pizza quando a gente pega os dados por modalidade de compensação. Ou seja, o setor ainda tem muito a caminhar se a gente quiser realmente falar de um modelo de compensação de crédito de energia que permita o acesso às renováveis para uma ampla gama da população. Não é a hora da gente desincentivar isso de forma nenhuma. Muitas das modalidades novas do sistema de compensação que a gente trouxe na nota técnica vão desincentivar, sobretudo, essas modalidades que podem popularizar e democratizar o acesso às renováveis. De novo, é importante que a gente mantenha a sustentabilidade realmente do setor entre os agentes, mas é importante que isso seja feito na hora certa. E eu acredito fortemente, acredito que essa seja a opinião de muitos dos agentes que estão aqui, que a hora certa ainda não é agora. Obrigada, gente.